Quem conhece as nações? Quem sabe quais reinos surgirão e quais findarão? Somente o Senhor é detentor disso, e nas leituras de hoje veremos o Deus soberano revelando aquilo que ele intentou fazer entre as nações. Olá, irmãos, graça e paz, estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Hoje nós iniciamos o livro do profeta Daniel e leremos os capítulos de 1 a 3. O livro do profeta Daniel é dividido em duas partes principais, de 1 a 6, como que uma biografia, e depois do 7 ao 12, nós temos ali visões apocalípticas. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Nos 3 primeiros capítulos, nós temos o momento em que Daniel é levado junto com os cativos para habitar na Babilônia. Como ele ia conseguir viver nessa nova nação? Como seria a sua dieta? Será que ele iria sucumbir aos desejos do rei pagão, ou ele manteria firme os seus princípios conforme estão na palavra de Deus? No capítulo 1, então, a gente percebe a descrição do texto dizendo que Daniel resolveu firmemente em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem do vinho que ele bebia. Ao manter-se firme e fiel, Deus lhe deu grandes bênçãos ao longo de sua vida. Deus lhe concedeu graça e ele pôde permanecer na corte do rei. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho e agora é Daniel quem interpreta aquele sonho, revelando a Nabucodonosor e a todos os moradores daquela época que Deus é o Senhor da história. Ele não apenas prevê o futuro, ele determina como o futuro vai ser. Deus estabeleceu o reino dos babilônicos, depois o reino medo-persa, na sequência reinado grego e depois o reino romano. É interessante que Daniel fala de todas essas coisas que ainda haveriam de acontecer. Nós olhamos para trás e vemos que de fato tudo que Deus disse que iria acontecer, de fato aconteceu. Deus é o rei de toda a terra. Mas no capítulo 3 a gente percebe que tem pessoas da terra querendo ser como o rei do céu. E Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua para que todos se prostrassem e adorassem diante da imagem que ele fez. Daniel não estava nessa história, mas os 3 amigos de Daniel são citados e eles tinham a fé firme e eles disseram: faça ao rei o que o senhor bem quiser, mas nós não vamos adorar a imagem de escultura que o senhor levantou. O rei furioso joga eles na fornalha ardente e miraculosamente eles são preservados pelo poder de Deus. O anjo do Senhor estava na fornalha e eles não tiveram nenhuma queimadura. E todos ficaram maravilhados ante o Deus do céu. É interessante observarmos que nos 3 capítulos nós temos a presença de Cristo guiando o seu povo. No capítulo 1, Cristo é tipificado pelo fato de Deus ter entregado as coisas preciosas dele nas mãos de Nabucodonosor. Assim como depois Deus vai entregar o seu próprio filho, que ele tinha mais precioso, para ser morto no lugar dos pecadores, como eu e você. E aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus devem ter firmeza, mesmo em ambiente hostil, assim como Daniel teve, e resolveu não se contaminar com as coisas do mundo. Quem vive pela fé em Jesus vive assim, não vive se entregando aos prazeres dessa vida, não vive aproveitando as circunstâncias. Eles procuram ser fiéis, ainda que tenham que pagar com a própria vida por isso. Graças a Deus, na história dos 3 capítulos, nem Daniel nem seus 3 amigos precisaram morrer. Deus os livrou, mas se eles tivessem morrido, ainda assim seria um exemplo para nós de pessoas fiéis que creem no Deus Todo-Poderoso. No capítulo 2, Cristo é anunciado quando é dito que, em meio a tantas revelações de reinos que viriam, então Daniel diz: mas haverá um reino que jamais passará. Esse é o reino de Jesus Cristo, o Messias prometido que reina sobre todo o universo. O reino dele jamais passará. O reino dele está dentro de nós e em breve ele virá para acabar de uma vez por todas com o pecado nesse mundo. Portanto, viva pela fé no Filho de Deus. Jesus é o Senhor da história. A história é conhecida antes dele e depois dele. E a sua história também vai ser diferente depois que você conhecer a Jesus. Sua vida vai ter um antes e um depois. E vai ser maravilhoso viver na presença de Jesus Cristo.
No capítulo 3, Cristo é aquele anjo que está lá presente com os 3 amigos de Daniel, livrando seus discípulos fiéis. Cristo é aquele que está conosco quando somos pressionados pelos valores distorcidos desse mundo e nós permanecemos firmes, fiéis e muitas vezes somos até injuriados, perseguidos ou as pessoas mentem ao nosso respeito. Jesus Cristo mesmo disse que quando isso acontecesse, deveríamos nos alegrar. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, pois assim perseguiram também aos profetas que viveram antes de vocês. Cristo promete estar com o seu povo, mesmo em ambiente hostil, e essa é a grande mensagem do livro do profeta Daniel. Que você possa ser encontrado fiel, que você permaneça firme, mesmo em momentos difíceis, com seus olhos fitos em Jesus Cristo, o Senhor da história, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor sobre a nossa vida. Que Deus abençoe o seu coração e as reflexões deste domingo.